para nós louvarmos o nome do nosso Senhor. Vamos começar declarando que nós estamos aqui para oferecer a nossa vida como oferta de amor ao Senhor. É a única coisa que nós temos, né? Tudo é dele, é para ele. Então é um momento único a gente poder, como igreja, juntos, adorar o Senhor, dizendo: Senhor, recebe a minha vida como oferta de amor e sacrifício. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. É por isso que a gente se reúne aqui. A gente não vem aqui porque é um costume, porque a gente tem que vir. A gente vem porque a gente tem motivo para estar aqui. Jesus é o nosso motivo, ele é a nossa alegria. Então a gente todos os domingos vem aqui recarregar, né, as nossas baterias, ouvir a palavra, entoar louvores. Então agradecer a Deus por esse momento, por essa festa que a gente pode fazer diante da presença dele.
Senhor conhece cada família aqui representada. Então pedimos ao Senhor, responde, Pai, o teu povo. Faz a tua vontade, Senhor. E nos permite ver e entender que é o agir do Senhor e não o nosso. Amém. Assim nós oramos, querido, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo que Ele é soberano sobre toda a terra, sobre toda a criação. Deus tem total soberania. Amém? Você crê nisso, que o Senhor é soberano? Ele está acima de todas as coisas. Ele é nosso Criador, nós somos dele. E nós vamos declarar isso. Dizer que apesar dessa glória que Ele tem, Ele se importa com a gente.
Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Aqui é o melhor lugar onde nós podemos estar. Passados os avisos e comunicado da nossa dinâmica, presta atenção de todos. Teremos ensaio nessa terça-feira, ensaio do coral. Nessa terça-feira, às 19 horas, esperamos todos os coristas a estar aqui. Nessa última semana a gente não teve os ensaios por motivos maiores, mas se Deus permitir, terça-feira estaremos aqui para ensaiar às 19 horas. Na quarta-feira teremos a última parte do estudo do tabernáculo. Quarta-feira teremos a nossa última parte do estudo do tabernáculo. Então você que ainda não veio, tem a oportunidade de estar aqui presente e participar desse estudo que está sendo maravilhoso. Detalhes que muitas vezes a gente não escuta em qualquer lugar. Nós estamos tendo a oportunidade de estudar aqui. Temos também a oportunidade de tirar nossas dúvidas e também falar o que nós pensamos. Então, quarta-feira, às 19 horas, a última parte do estudo do tabernáculo. E o tema da oração, assim que vai ser projetado, mudou. O nosso tema é oração para que Jesus possa nascer e reinar em nossos corações. Essa oração, sempre às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, os irmãos se sintam à vontade para estar orando, já que o mês de dezembro remete ao nascimento de Cristo, que esse nascimento da nossa salvação não fique só nos corais, nos filmes, no dia 25, mas sim nos nossos corações. E para isso nós temos que orar, para que Jesus possa nascer e reinar em nossos corações. Não só nascer, mas também reinar. Porque se Ele reinar nos nossos corações, automaticamente a gente deixa as coisas do mundo, deixa as coisas que nos afetam e nos afastam dele. Então, sempre às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, os irmãos se sintam à vontade para estar orando por esse tema. E o versículo de hoje está em Isaías 9, no verso 6. Vamos ler tudo junto? Porque amém. Então, não só orar por esse tema, mas também estar meditando nesse versículo que foi projetado. Nesse primeiro momento de oração, vamos orar para que Jesus possa nascer e reinar nos nossos corações. Nesse momento da nossa irmã Rose de orar. Então, nossa irmã orar pelo seguinte tema: oração para que Jesus possa nascer e reinar em nossos corações. Amém. Oremos. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, na tua presença. Jesus sabe que nossas lutas, mas o Senhor conhece nossos corações. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, queremos que o Senhor nos mantenha firmado no Senhor, que a gente tenha o Senhor no coração, não assim, de vir no culto, de louvar no culto, de ouvir um louvor em casa, não, mas ter Deus mesmo no coração, ter o Senhor, ter o seu Santo Espírito, sentir a tua presença nos momentos difíceis, meu Deus, de nossas vidas. A gente ter certeza que o Senhor está conosco, meu Deus. Como é maravilhoso ter a tua presença quando a gente está num momento de aflição, de angústia, de dor na alma, mas o Senhor nos conforta, meu Deus. A gente dorme triste e acorda feliz, porque a gente tem o seu Espírito, meu Pai. Que esse Espírito continue em nossos corações, que a gente entenda o que está acontecendo na terra, para se cumprir Apocalipse, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nos mantém firme na tua palavra, e
Senhor falou que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, meu Deus. E esse ano eu digo que eu tenho o Senhor, porque o teu Santo Espírito habita em mim, meu Pai. E o mês de dezembro não seja só para como o Romário falou, né? Só o mês de dezembro, porque Deus, a gente não sabe o dia que Jesus nasceu. A tua palavra diz que Jesus nasceu na noite de inverno, então certamente não foi no mês de dezembro, mas a gente comemora esse nascimento desse mês. Mas que não seja só nesse mês, que o teu nascimento seja no nosso coração, de cada um de nós, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da terra, meu Deus, que está acontecendo na nossa terra, na nossa cidade, no nosso mundo. Essa violência, meu Deus, seria tão diferente se todo mundo tivesse o amor e o teu espírito como a gente tem, como eu tenho, meu Deus, eu posso afirmar comigo. Porque o Senhor é presente na minha vida, continue agindo em nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigada, eu sou muito grata ao Senhor por tudo em minha vida, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia também mais daqueles que estão no mundo, Deus, que não conhecem a tua palavra, Jesus. E faça com que a gente também tenha um pouco da tua misericórdia por eles. Em nome de Jesus, que teu amor nunca se afaste de nós, Jesus. Continue falando conosco essa noite, né, através dos nossos irmãos, e permaneça aqui, porque eu tenho um ou dois a tua palavra. O Senhor está aqui. Em nome de Jesus, isso que eu te peço, eu te agradeço. Amém, Pai. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Deuteronômio 10, 14. Vamos juntos? Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Convidamos a irmã Luciana para nos auxiliar no nome da lei de dízimos e oferta. Nós vamos louvar o Senhor, né? Aproveite esse momento, você pode dizimar, ofertar. E quebre sua vida aí diante do Senhor, né? Derrame o que você tem de mais precioso. Aos teus pés estou.
obrigado por mais um culto. Pai, querido amado, perdoa nossos pecados, Senhor, com misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor, a te amar e a cumprir, Pai, os teus mandamentos e ser obediente ao Senhor. Porque o Senhor é nosso Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, misericordioso. Louvado seja o Senhor, Pai, pela tua bondade e misericórdia, Senhor, para todos os dias. Abençoa, Senhor, cada ofertante, cada dizimista. E que peço, Senhor, que multiplique, Pai, essas ofertas que estão aqui, esses dízimos que estão aqui. E o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, que o Senhor receba parte, Pai, daquilo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, é com muito prazer no coração e queremos até poder dar mais, Senhor. Então, que o Senhor receba em todo o agrado e fique conosco, receba nosso culto, tenha misericórdia, Senhor, de nós e abençoa a gente, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra que está em João 1, nos versos 1 ao 11. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no início. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele logo não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade
pode vir e os irmãos que têm bênçãos para agradecer ao Senhor. Venha descer. Venha lá. As mensageiras, né? Victória. Vai, venha daí. Esse momento é um momento importante, um momento que a gente ora agradecendo a Deus, né? Pela vida das crianças. A gente não pode se acostumar com nada. Agradecer a Deus pelos irmãos que declaram, né, que Ele é bom. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Pelos aniversariantes. É uma pessoa muito importante. Fez aniversário essa semana, né, Deus? Foi Guido, foi? Guilherme? Guilherme. Foi semana passada? 29 de novembro, né? Noivo de vida. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela vida das crianças, das mensageiras do meio e pelos irmãos que têm bênção. Amém. Pai querido amado, nós queremos, Senhor, te louvar, te agradecer porque nós temos crianças aqui, Senhor, hoje na tua presença. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de declarar que Jesus chegou a esse mundo, que a promessa foi cumprida. Me ajuda, Senhor, cada criança aqui, cada na sua casa, aquelas que não vieram hoje, Senhor. Cada uma vive um contexto, cada um tem uma família, uma dificuldade, uma limitação. Pedimos ao Senhor, ser essas crianças, irmãos. Nós não estamos lá, mas o Senhor, que é quem pode fazer o impossível estar. Então nos ajuda, Senhor. Nós sempre estamos orando, clamando por essas vidas. Essas crianças vêm aqui porque o Senhor traz, assim nós cremos. Então nos ajuda, Senhor, de fato, a olhar com amor e querer proclamar a tua verdade. Te agradecemos também pela vida das mensageiras do Rio. Pedindo ao Senhor, cuida do coração dessas meninas, Pai. Cuida da mente, cuida da motivação, dos desejos. Descer com essas meninas, Pai, elas precisam do Senhor. Nós pedimos também pela vida de Paola e de Maria Paula que estão aqui, Senhor. O Senhor também está falando nesse momento. Então pedimos ao Senhor também, cuida dessas meninas, Pai. Te agradecemos pela vida de Guilherme, Senhor, que é o nome de Bia. Obrigado porque o Senhor deu mais um ano de vida, Guilherme. Obrigado porque Guilherme tem sempre servido a essa congregação, Pai. Com bastante simplicidade, com amor. E a gente pode ver o mover do Senhor na vida de Guilherme. Então pedimos ao Senhor, continua abençoando, firmando os pés de Guilherme. Que Guilherme possa se sentir amado e cuidado pelo Senhor. Te agradecemos também pela vida de José, de Eric e Lívia, que estão aqui à frente. Agradecendo ao Senhor pela bondade do Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus do impossível. Obrigada porque o Senhor não desiste da gente. Obrigada porque o Senhor tem uma voz que é poderosa, Senhor, para nos fazer prosseguir. Então nos ajuda, Senhor, a ouvir a voz do Senhor. Não nos permita, Senhor, ficar confundido, desanimado, abalado ou sem fé diante desse mundo que é mau, Senhor. Mas Jesus esteve aqui, Ele viu, Ele sentiu a maldade desse mundo. Mas Ele disse que não iria nos deixar sozinhos. Que era necessário Ele voltar e preparar um lugar para a gente. Mas Ele ia deixar o Espírito dele, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que é consolador, que é amigo, que está com a gente 24 horas. É por isso que nós hoje estamos de pé, porque o teu Espírito é com a gente, Pai. Fica conosco, Pai, abençoa a vida desse Deus. Que a palavra proferida aqui essa noite venha do coração do Senhor. Que vidas sejam transformadas e impactadas, porque a palavra do Senhor tem poder para isso. Que o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade aqui nesse lugar, para consolar, para animar, para avivar, para fazer tudo aquilo que o Senhor sabe que é necessário ser feito aqui essa noite. Fica conosco, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Paz, queridos. Deus é tremendo. Oh, aleluia. Sabe sua Bíblia aí, Lucas capítulo 2? Laís orando e eu orando ali, preciso. E a minha memória latejando. Deus faz além do que nós pedimos ou precisamos. Deus é aquele que suscita sonhos. Obrigado, Barão. Diácono Érico. Deus é aquele que suscita sonho, que reanima o coração, nos dá a vida que nós imaginamos. Lucas capítulo 2, do 1 ao 21. Nós vamos fazer a leitura corrida. Quarta-feira também está no lugar ali, porque no domingo vou botar a tomada bem embutida. Aí não dá para usar aqui, eu vou ter que tirar aqui, eu vou botar no lugar de novo. É luta, viu? Mas são os filhos. Quarta-feira a gente volta no lugar. Lucas capítulo 2 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Então, para entender rapidamente, José sobe com Maria, porque a cidade de José era a mesma cidade de Davi. Então ele se move de onde ele está para ir dar o nome dele lá, fazer o recenseamento, o que nós chamamos hoje de prova de vida. Entende? Ele vai dizer aqui: José, da família de Davi, estou aqui agora com minha esposa Maria. Vamos dar sequência. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, verso 5, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias. Findou-se o 9º mês e Maria sentiu dor do parto. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedagem. Ou na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em fastos, deitada em uma manjedoura. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração.
Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Em Mateus capítulo 2, verso 1 ao 6, assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente de Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porém vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava a eles onde o Cristo devia nascer. Em Belém da Judéia, respondeu eles, porém assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Amém? Pai, esse é o momento em que nós, enquanto igreja, vivemos a tua glória, vemos a possibilidade e que a tua Escritura diz que o Verbo se fez carne entre nós. Nós estamos em pleno Natal, um mês consequente e alusivo ao Natal. Que a tua palavra, Deus, trabalhe no nosso coração, para que entendamos o Natal, para que entendamos quem é o principal do Natal, para que entendamos qual é o propósito do Natal. Trabalhe no nosso coração, no nosso ser, nos dá direção, conforme a tua vontade. Que a tua palavra penetre neste coração e trabalhe aquilo que precisa trabalhar nesta noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos num momento assim que todos vivem a glória festiva e a glória festiva é tão grande que muitas vezes nós até nos perdemos do propósito nesse momento. É um momento de ganhar, de gastar, de comprar, de festejar. É um momento de se arrumar, de organizar, de ornamentar a casa, de viver a música alusiva ao Natal. E nós esquecemos muitas vezes do propósito desse Natal. E a vida vai continuar sendo a mesma. E nós vamos vivendo alusivamente aquilo que nos impõe e esquecemos do propósito do Natal. Esse é um momento de glória, porque nós, mesmo sabendo que Jesus não nasceu no Natal, mas é uma data alusiva ao nascimento de Jesus. Tá? Assim como nós ceamos, e simboliza pão, pão não é carne, pão é pão. Vinho ou suco de uva não é sangue, mas é alusivo ao sangue. Nós fazemos aquilo ali em memória do que Jesus fez por nós. Deu a sua carne, foi chicoteado, foi pregado na cruz do Calvário, no nosso lugar, no nosso pecado. Então, nós estamos naquele momento ali em memória de um momento que Jesus fez por nós. Então, nós, em memória, nós reconhecemos o mês de dezembro como esse Natal, como o nascimento de Cristo. Mas muitas vezes nós esquecemos do quão maravilhoso é. O próprio João diz que o Verbo se fez. Quem é o Verbo? E habitou entre nós. Então, é uma loucura isso, né? Por mais que a gente leia, por mais que a gente fale, por mais que a gente pregue, mas quando você vai pensar, você não consegue materializar isso na sua mente. Como é que é isso? Deus olha para nós e quer voltar a se relacionar
de perto o homem afastado dele, o homem que se afastou dele, mas que ele ama, que é a obra dele. E Jesus nasce de Maria, e aí a gente vai vendo todo esse contexto do recenseamento, e você vai pensar assim, muita coisa quando você vai ler esses textos assim. Mas vamos lá. E deu à luz o seu filho primogênito. Quem deu à luz o seu filho primogênito? Maria. Mas não havia lugar para eles na hospedagem. E foi necessário, naquele momento de sufoco, Maria ter esse filho junto aos animais. Não estribaria, e essa criança colocada no coxo. Entretanto, quando Jesus nasceu, queridos, imagina aquela cidade no recenseamento, em um grande momento de eleições. Que eleições é um momento que todos devem votar, todo mundo está na rua ao mesmo tempo. O recenseamento é um movimento mais parecido com esse. É como se você estivesse fazendo prova de vida no banco. Você tem que ir naquele banco. Quem é do Bradesco, quem é da Caixa, vai na Caixa. Então imagina a prova de vida em um momento só, em um mês só. Todo mundo junto naquele ambiente. Quem é de sua cidade, da sua cidade. A movimentação era tão grande que não tinha lugar para eles na hospedagem. Mas as ruas estavam movimentadas. Pessoas estavam bebendo. Pessoas estavam se comunicando. Mas naquele mesmo momento, uma mulher está tendo bebê. E estava a sós, na presença dos animais. O Natal chega, mas o coração continua longe. As pessoas que estavam ali estavam despercebidos do momento, despercebidos do problema de Maria e de José, porque estavam envolvidos em seus próprios problemas, em seus dilemas. Muita gente estava perto, mas ao mesmo tempo estava longe. Jesus chega, o Natal chega ao mundo, mas as pessoas estão fora dessa presença, porque muitos deles ouviam desde criança da promessa de Cristo nascer para libertar o mundo, mas a percepção do ser humano nem sempre é a correta, e até hoje estamos assim. Aquilo que é para mim não é para José. Muitos esperavam um Cristo guerreiro, esperavam um libertador para vencer o império. Nunca esperaria uma mulher que ganhou o neném na estribaria. Um menino estava envolto de pano. Então pessoas estavam perto, mas ao mesmo tempo longe. Estavam sabendo da profecia, mas estavam despercebidos, ou muitas vezes não valorizavam, ou então não se importavam. Porque nós seres humanos somos assim. O Natal chega, mas o coração continua longe. Até hoje, a árvore é montada e o coração continua longe. As luzes brilham, mas a fé é apagada. O espírito continua apagado porque muitas vezes vivemos um momento festivo, mas não recordamos do êxito desse momento, que para muitos é festivo. E eu não falo isso porque eu sou contra algumas coisas, não sou contra não. Árvore de Natal, cada um ornamenta sua casa e é lindo. É lindo. Eu só não me dei agora para a Elisa porque é muito caro, isso é doido, velho. Você botar uma árvore de R$300, você manda ler, o cara botou lá um passeio, o cara botou assim, tipo uma luminária, um poste de luminária. A luminária daquela 600 conto. Um momento só, mas amém. E ele presta uma ornamentação, né?
Ele faz festa. Aí eu falei, tá certo. Eu não sou contra não, meu irmão. Quando eu falo assim, ele está falando isso que ele é contra a árvore. Não, eu sou contra nada. Não sou contra nada. Mas Jesus nasceu. O povo não lembrou da promessa. Animais contemplaram. Na Estrebaria tinha animais? Tinham. Mas no campo tinha pastores tomando conta de animais. Animais contemplaram. Os pastores contemplaram e adoraram. Os anjos adoraram. Os magos souberam e foram depois e o adoraram. Todos puderam ver e refletir a glória de Deus. Mas há um detalhe que sempre que lemos esse texto, nós não percebemos. Que por mais que a cidade estava tumultuada e lotada de pessoas, muita gente ficou de fora desse grande momento. E por que ficaram de fora? Muita gente sabia, porque a promessa já vinha. É tanto que os magos procuraram o rei, porque viram a estrela. O rei convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e indagava onde o Cristo deveria nascer. E eles sabiam? Sabiam. Eles diziam, em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio dos profetas. Muita gente ficou de fora, não por falta de espaço na Estrebaria, nem no presépio, que hoje é montado em nossas casas. Aquele presépio montado para você ter ideia de mais ou menos como é que era o ambiente. Palhas, em Estrebaria, aquele menino envolto em pano, os animaizinhos. Mas ficaram de fora por quê? Por falta de espaço no coração. Enquanto alguns correram para adorar o rei, outros ignoraram, duvidaram, ou rejeitaram sua vida. Porque eu preciso de um guerreiro, eu não preciso de um menino na Estrebaria. É assim que o povo muitas vezes pensa. Eu preciso de um herói de batalha, eu não preciso de um menino na Estrebaria. Eu queria que nesse momento a gente pudesse observar 4 tipos de pessoas, que assim como eu e você, não só naquele momento, mas agora, continuamos fora do Natal. E nós vivemos um momento da igreja, nas nossas casas, nós temos coral, nós temos cantata, nós temos momentos festivos na rua, nós temos as praças arrumadas, cantando músicas natalinas, festejos natalinos, nós temos almoços, jantares. Mas muitas vezes nós estamos fora do Natal. Ou mesmo vivendo o momento natalino, e estamos fora do propósito natalino, fora da vontade de Deus. Primeiro, ficamos de fora do propósito de Deus nesse momento natalino. Ficam de fora ou ficamos quando somos ignorantes. Ignorante não é o agressivo, o turrão, o que bate boca, o que trata mal. Ignorante no conhecimento. Nós ignoramos qual propósito nós estamos vivendo aqui. Jesus nasceu. Eles estavam cantando hoje de manhã, não foi a Maria aqui, Cristo nasceu, filho de Deus, cantou no último Natal, aqui para as crianças. Nós vivemos o Natal e parece que nós, muitas vezes nós cristãos, nós associamos o Natal do Cristo do Natal. Não existe Natal sem Cristo. Não existe Natal sem Cristo. Também não sou contra o Papai Noel não, vou lá no shopping, lá a gente tira foto, viu? Isso é normal, gente. Mas nós temos que ter certeza
do que nós vivemos. Sucedeu, porém, que estando eles ali, Lucas capítulo 2, verso 6. Lucas capítulo 2, verso 6 diz: sucedeu, pois, que estando eles ali, os ignorantes da profecia não perceberam o Salvador diante de seus olhos. Talvez alguém ouviu: tem uma criança chorando aí, deixa o marido lá, é o quê? Não, vamos continuar aqui, vamos para o quarto, não. O propósito do Natal estava nascendo naquele momento. Nós estamos nos festejos natalinos e nós não percebemos que o Natal nasceu, para mim, em 2009. Para você pode ter sido antes ou depois, quando Jesus chegou na sua vida. O verdadeiro Natal nasceu para mim em 2009. Eu reconheci que não existe Natal sem Jesus. Então, todo momento de dezembro, nós temos que reconhecer o propósito de meu Natal. Chegou em 2009. Eu tenho que viver esse momento festivo, reconhecendo quem é o personagem do Natal. César ordenou que fosse feito o recenseamento. Ele não entendia que ele estava cumprindo a vontade de Deus. E José foi com sua esposa para lá. Nós estamos vivendo um recenseamento dos dias. A Bíblia diz que os dias são maus, mas nós vivemos o curso desse mundo. E nesses dias que são maus, segundo o curso desse mundo, nós temos que viver segundo o Natal que existe em nós, que nasceu no seu coração, não sei quando, no mês de 2009. Muitos viram Maria e José, mas não viram o Messias. Maria e José está ali, está uma mulher grávida. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Naquele momento não existe lugar para você aqui. A hospedaria está cheia, aquela mulher vai para a hospedaria. E depois aquela mulher sai da hospedaria com aquela criança no colo. As pessoas não conseguem contemplar o Cristo que nasce naquele momento. E assim somos nós. Será que nesse momento natalino, as pessoas que contemplam a nossa visita, a nossa passagem, a nossa fala, a nossa relação, a nossa amizade, conseguem contemplar o Cristo que habita em nós? Ainda hoje, muita gente celebra o Natal, mas não conhece o Cristo do Natal. Você vai ver muita gente lá. Passa aqui a banca lotada. As pessoas estão celebrando o Natal com boas intenções. Boas intenções. Mas não conhecem o Cristo do Natal. Participam de festas, mas não participam da fé. Entendem a data, mas não entendem o Salvador da data. O Salvador da vida, o Salvador da alma, o libertador. Isso é papel de quem apresentar? Nosso, meu, teu. Quando nós estivermos lá comendo peru, quando nós estivermos lá comendo panetone, quando nós estivermos nos festejos natalinos, quando nós estivermos na empresa da confraternização, as pessoas que ali estão precisam contemplar em nós algo diferente. Não é o Papai Noel que vai chegar, mas sou eu e você que vamos apresentar o libertador, que é Jesus. Lembrando de Papai Noel faz você sabe de onde surgiu isso aí? São histórias. Existe que esse Papai Noel que você vê hoje é alusivo a um personagem. Ele é um personagem alusivo a uma pessoa. Papai Noel é um personagem alusivo a uma pessoa que existiu. São Nicolau. A história diz que esse São Nicolau, ele criança ficou órfão. Foi criado por seu tio. Alguns dizem que ele era filho de cristãos.
Outros dizem que quando ele foi criado pelo tio, o tio era cristão e apresentou Jesus para ele. Pronto. Esse menino ficou com toda a riqueza e ele se converte. Mas ele cresce e ele começa agora, alusivamente ao jovem rico, que Jesus disse: vende tudo o que tem e me segue. Ele começa agora a sustentar pobres, principalmente jovens e crianças. Jovens e crianças. E tem uma lenda de que, e essa lenda é que é a lenda do Natal, do saco de presentes, que existiam três moças bastante pobres, e elas não tinham dote para o casamento, diferente de hoje, que não basta ser só bonita para casar. Antes você tinha que ter dote. E se essas meninas não tinham dote para casar, elas iam ser obrigadas a viver da prostituição. E diz a lenda que São Nicolau pegou sacos de moedas de ouro e jogou pela janela para elas, dando assim o dote para que elas casassem, evitando que essas meninas fossem viver da prostituição. Por isso que existe um Papai Noel que anda com um saco nas costas dando presentes. Entende? E que muitas vezes, até hoje, nós aguardamos ele chegar na lareira da nossa casa. Como aqui não tem lareira, nós temos porta do fundo. E nós ficamos achando que ele vai chegar para nos dar presente, esquecendo que o nosso Papai Noel já chegou, que nos libertou do inferno das trevas e já nos presenteou com a salvação. A verdade é simples, irmãos. Quem não conhece Jesus perde o significado do Natal. Por mais que você seja bonzinho, esses dias você comigo com um rapaz aferrado, ele falando, a gente foi bater um papo, cara, gente boa. Aí ele falando, você não conhece a esposa? Não, ela no Jorge Amado, principalmente Natal. Aí eu fiquei esperando ele falar, eu pensei que ele ia falar, não, um culto que tem lá, não sei o que. Ele falou assim, não, é porque ela dá presente às crianças no Natal. Ela compra um lugar de presente, passa o Natal dando presente. E agora ela está precisando fazer não sei o que. E eu pensando aqui, ele começou a pensar. Ele pensando comigo, a pessoa faz com uma boa intenção, gente. A pessoa não faz com a má intenção, faz com uma boa intenção. Na mente dela, ela está ajudando as pessoas, ela está tendo um pontozinho com Deus no céu. E que ela é melhor que as pessoas, ela não vai para o purgatório, ela não vai sofrer. Essa é a ideia que as pessoas têm, entende? E você vai ver como a pessoa fica bem enganada com isso. Agora o Natal você vai ver um monte de gente aí nos condomínios, na rua, nos bairros periféricos, com um saquinho de presente, dando presente, porque está achando que está. Dar um presente à criança carente é bom, mas você precisa primeiro receber o presente que é Jesus. Nesse momento de Natal, que você receba primeiro o presente que é Jesus. Se presenteie querendo conhecer Jesus e conhecer Jesus. No mais, o presente dê como gratidão a Deus pelo que Ele já tem feito na sua vida. Segundo, ficam de fora. Primeiro, fica de fora os ignorantes. Segundo, pode ficar de fora do Natal de Jesus os ocupados demais. Como é que está a sua vida? Isso é uma luta para mim, irmãos. Eu falo de mim, você pensa em você, porque a vida teve consumido e eu tenho que lutar contra mim mesmo. Não é contra ninguém, não, sou eu, para que as minhas ocupações, as minhas prioridades, os meus afazeres não estou no lugar de Jesus. É uma luta. Não sei para você, talvez seja diferente, né? Mas para mim é uma luta.
e não havia lugar para eles na estribaria. Que a gente não caia nesse erro de não termos lugar para Jesus na nossa estribaria, nesse celeiro que é o nosso coração. Que a gente não pense nas demais coisas e esqueçamos o propósito desse Natal, que é Jesus. A cidade estava cheia, mas vazia de sensibilidade. Todos tinham pressa, mas ninguém tinha espaço. Não é assim que nós vivemos hoje? É uma loucura. Nós nos enrolamos em nossos afazeres, nas nossas vidas, nos nossos compromissos, e nós nos programamos em nós, mas nós não nos programamos no que deve ser programado. É uma luta, irmãos. É uma luta. O problema não está na falta de hospedagem, mas na falta de prioridade. E eu continuo dizendo, a minha luta é não viver essa falta de prioridades. Eu tenho que lutar contra mim. Eu tenho acordado todos os dias 5 da manhã. É uma luta, irmãos. Esses dias eu cheguei lá e falei com o Bia, estava morto, foi mesmo. Morto. Fui lá pegar uma peça lá, ela que não estava, comecei com Bia. Hoje que ela estava dentro, estava assim, ó. Mas por quê? Porque nós damos prioridade a outras coisas. Então nós temos que matar a nossa carne. Eu preciso estudar, eu tenho que acordar às 5 da manhã. Daqui a pouco eu acordo 4 da manhã. Jesus me ajuda, mas eu tenho que fazer. Nós rodamos o domingo todo e outros a fazer. Não. Ah, vou descansar porque amanhã eu vou trabalhar, não vou no culto não. Entende? Nós chegamos num momento e nós fazemos tudo nesse momento de Natal, e onde nós é confraternização, é reunião familiar, é almoço, mas nós esquecemos de apresentar o verdadeiro Natal para aquelas pessoas que ali estão. Porque eu não quero ser inconveniente, eu não quero, não me pediram para orar, eu não vou orar. Se o pastor estivesse aqui, ele orava. Se a pastora tivesse orado, se a Devan, se Márcia, eu sempre boto para outro, eu nunca quero assumir minha responsabilidade. Entende? Nós somos assim, irmãos. E eu falo de mim, viu? Você se encaixa aí no seu perfil, porque quem sabe na sua vida é você Deus, não eu. Nós vivemos isso. Hoje muitos estão ocupados demais para Jesus. Ocupados demais para Jesus. Ocupados demais. Trabalho demais. Agenda demais. Barulho da minha vida é demais. O meu excesso de passado é demais. O meu desejo pelo futuro é demais. Que eu não vivo o presente. Eu estava falando para minha filha hoje, eu vi um vídeo, o cara mandou um vídeo, o cara foi dar uma olhadinha assim, eu vi 2 pessoas curtindo, não conheço. Aí eu fui olhar. Aí ele estava entrevistando um rapaz em Itacaré. Eu me interessei em ouvir o que ele estava falando, porque o cara, nitidamente, você vê o cara no bate bem da bola que estava sendo entrevistado. O jeito do cara se tremendo, não sei o quê, se torcendo assim. Aí eu me chamou a atenção para ouvir o que o cara estava falando. Aí botei o áudio. O cara foi falando um moreninho, entrevistando um cara sem camisa em Itacaré, que era surfista. E ele perguntou: me fale sobre o presente, sobre o passado. Aí esse cara vai falar agora, ele vai trazer uma explanação sobre o que o cara perguntou. Ele vai falando que o passado não é nada concreto. Pense bem. Discute eu e Eric sobre um assunto aqui agora. Discute eu e Eric sobre o assunto semana passada. Quando é hoje, a Devan pergunta a mim sobre aquele assunto que nós conversamos. Eu vou trazer para a Devan o meu conceito do que eu discuti com ela, que foi passado, dentro da minha concepção. Eric vai trazer o conceito dele, que nem sempre vai ser igual, porque nós discutimos o mesmo assunto, mas Eric tem uma concepção do que passou e eu tenho uma concepção do que passou. Passado nada é concreto, mas nós ficamos algemados aí em algo que não é concreto, que passou
E cada um tem sua interpretação daquilo. Mas nós hoje vivemos martirizando, mastigando, remoendo e revivendo. Nesse momento de Natal, você tem sempre lembrança de algo que você acha que era bom e já passou. E muitas vezes ele aflige. Aí ele fala assim, como o futuro, que não é palpável, porque o futuro depende de coisas, pessoas e situações. Aí Jesus fala, eu quero viajar o mês que vem. Eu já programei tudo, já estou com a mala armada. Já armei a mala, já programei, guardei o dinheiro e comprei as passagens. Mas vai depender do tempo, vai depender de você, da saúde, de outras pessoas. Também não é palpável. Está sempre dentro da iluminação, da imaginação. E você deixa de viver o presente. É o aqui e agora. O que você pode fazer hoje que você não fez e já passou? Esqueça. O que eu já vivi. O que eu quero viver não chegou ainda. Mas eu posso fazer diferença no que eu vivo hoje. É o aqui e agora. Porque eu trabalho demais. As minhas agendas são demais. E o barulho da minha alma também é demais. Por quê? Porque eu fico vivendo no presente, o passado e o futuro, menos o presente. Sendo que eu preciso viver o presente, o aqui e agora. E é por isso que nós podemos ser lembrados como uma geração entretida até a morte. Nos entretemos no que já passou, no que ainda vai por vir, e morreremos sem viver o presente. Como é que você está aí hoje? Como é que está o seu coração? Quem vive ocupado demais acaba perdendo a essência, o essencial que é Jesus. E ocupado não é só de fazeres, não, ou trabalho, não, ocupado no pensamento. O excesso de pensamento adoece, irmãos. Eu falei sobre isso de manhã com Yasmin. Então eu tenho um casal de filhos, mais Elisa, 3, mais o Tiago é 4. Primeira coisa que eu sentei com eles, olha, o que eu errei, eu não posso mais consertar. Deixa lá, esquece. O que eu posso fazer com você agora enquanto pai, eu estou fazendo. Você tem visto a minha vida, você tem visto a minha caminhada, você tem visto o que eu ensino. Então vamos contabilizar daqui para frente, porque eu não posso remendar o passado. Eu tenho que construir o futuro, mas eu construo agora. Entende? É assim eu digo para vocês, enquanto membros. Se por acaso ficou algo a faltar, eu não vou mais consertar. Eu tenho que somar agora. E é por isso que nós temos que aprender, irmãos. Ó. São coisas que eu vou aprendendo e vou construindo na minha vida. Quando eu falo de mim, eu não falo de você. Por isso eu me coloco logo. Enquanto a mim, eu preciso mudar isso aqui. Aí leva você a pensar, o que isso precisa mudar. Porque enquanto a você, só você e Deus, que é o único que sabe o seu interior, conhece sua mente e o seu coração. O nível das nossas almas só sabe o que nós vivemos e o que nós falamos. Mas Deus nos conhece por completo. Quem vive ocupado demais acaba perdendo o essencial ou a essência. Pode ficar de fora também, ou ficando de fora do Natal de Jesus. Os incrédulos. Os incrédulos. Aí você fala, tá bem, eu não sou incrédulo, eu creio. Está certo. Verso 17, os pastores divulgaram o que lhe fora dito. Os pastores ouviram o anjo, veio cá, encontrou o menino e começou a falar. Mas nós estávamos lá sentados, batendo papo, e o anjo desceu, nós ficamos atemorizados, porque o anjo, a presença de Deus, o anjo desceu ali, tudo ficou tomado pela glória de Deus, e ele falou, não temas. E ele nos falou que nós encontraríamos o menino aqui, neste lugar, envolto em panos, e começou a contemplar ali a graça de Deus. Os pastores anunciaram, mas nem todos creram. Nossos dias vivemos isso. Até dentro da igreja, Deus. Nós supostamente cremos.
supostamente cremos. Por que supostamente, Luciano? Porque quem crê obedece. Quem crê obedece. Quando nós dizemos que cremos, mas não obedecemos, é porque supostamente cremos. Entende? Eu vejo quem viveu candomblé, quem mexeu com marginalidade, sabe o peso da responsabilidade, sabe o peso que as pessoas colocam na palavra lá atrás. Então, quando eu chego no Evangelho, a coisa é mais maleável. Então, no simples fato de eu passar pelo irmão e cumprimentar o irmão não me cumprimentar, isso me magoava. Entende? Eu passava aqui, Pai do Senhor, irmão. Aí o irmão não cumprimentava, porque me magoava, irmão. Porque para mim, ser cristão era algo assim, sublime. Entende? Era algo de valor. Até no presídio da vida, ser cristão tem muito respeito. Se o cara vai morrer lá dentro do presídio, porque eu estou levando lá dentro, e o cara participa do culto e diz que se converteu, ele não morre mais. Ele sai da cela que ele está e vai passar na cela dos crentes. E ele tem que viver agora como crente. Pronto, foi anulada a dívida dele. Olha como o respeito é. Você está vendo? Mas isso me magoava, porque eu cumprimentava os irmãos não cumprimentavam. Aí isso me magoava muito. Depois eu percebi, eu fui caminhando e fui percebendo que o problema não é comigo e muitas vezes não é com o irmão. É como o irmão aprendeu ou como o irmão recebeu. Porque ao mesmo tempo que eu entendia que todo irmão que estava na igreja era crente, eu comecei a perceber que muitos irmãos estão na igreja, ouviram a palavra, mas falta uma transformação no entendimento. Entende? Falta o entendimento completo daquilo. Falta perceber qual é o seu papel. Jesus nos chama para ser crente? Não. Nos chama para ser ganhadores de alma. Ó, já entendi logo a partir do que? Não. Eu não sou só crente. Eu sou pescador de homens. Ó, Jesus olha o papel, está ali pescando. Não. Eu te farei pescador de homens. Você não é só um pescadorzinho, não. Você é um pescador agora de excelência. Você tem um papel principal como pessoa. Ganhar almas. E muitas vezes você não se relaciona devidamente com esse chamado, porque você não percebeu isso ainda. E é por isso que nos cultos nós temos culto de doutrina, discipulado, ensino da palavra. Para quê? Para que você aprenda a ser aquilo que é o seu ofício a partir de hoje. Marcinha não é só professora, Marcinha é professora lá. Marcinha aqui é ganhadora de alma. Entende? Ah, mas Maria não é professora. Independente, Marcinha é professora de ofício, Maria não é, mas Maria é ganhadora de alma. Ela cumpre o mesmo ofício que Marcinha aqui dentro. Entende? E onde ela for, o anzol de Jesus está na mão dela para ganhar alma. Pregar o evangelho com a vida. Ah, mas Marcinha é professora, sabe ler, mas Maria ganha com a vida dela, com a palavra dela, com a voz que Deus deu a ela, da forma dela, e Deus usa ela como instrumento, da forma que Ele quer. Você entende, irmãos? Então isso deixou de me fragilizar, porque nem tudo que eu via e que eu ouvia, eu guardava no coração mais, porque eu percebia que muitas vezes faltava algumas coisas naquele irmão, naquela irmã, que dificultava ela a exercer o ofício dela, que era ser ganhador de almas, onde quer que esteja. Você entende que nós temos que analisar bem quando nós vivemos no ambiente? Mas vamos lá. Ficaram de fora os incrédulos. Os pastores anunciaram, mas nem todos creram. Como hoje acontece isso. A incredulidade não é a falta da prova, é falta da rendição. Nós somos incrédulos como nós ouvimos, mas não nos rendemos. Aí quando o Josué vem caminhar comigo, eu já estou numa visão diferente. Quantas vezes eu olhei para Josué e falei: se você quiser fazer, faça. Se você não quiser, o problema é seu, irmão. Mas a Bíblia diz isso aí. Deve ser nessa conversa? Por quê? Porque eu não ia forçar uma mulher a fazer o que eu disse que ela deve fazer.
Ela fala, não, mas aí você faz se você quiser, porque a Bíblia diz o que? Lê aí, ela lê. Ai, mamãe, você faz se você quiser. A Bíblia diz isso. Acabou. E ela foi mastigando, e foi baixando o pescoço, foi mastigando, foi baixando o pescoço, entrou no jugo de Jesus, pronto, acabou. Você sabe o que é isso, entrar no jugo? Sabe nada, pronto. Existe, na fazenda existe boi que ara a terra. Hoje não usa mais, tem mais trator. Mas como é que é feito isso? Olha o meu tamanho, eu estou me levando. Então, vou imaginar que os homens como boi. Na fazenda existe bois. Uns mais novos, os mais velhos. Os mais novos, vamos imaginar que os mais velhos já estão aptos ao trabalho, estão já mansos, sabem como é que faz o trabalho ali. Aí o fazendeiro vai lá e escolhe outro boi para botar, para fazer o pau, para puxar aquele arado, que são os ferros que rasgam a terra, para fazer a plantação. Aí tem um jugo, uma madeira assim, que bota no pescoço de um, aí segue e bota no pescoço do outro. Tá? Então, como é que eles fazem? Eles nunca pegam um boi grande e botam junto com um boi menor. Por quê? Porque vai ser jugo desigual. Entende? Jugo desigual. O boi menor vai sofrer, porque o boi maior vai puxar, vai apertar ele. Aí ele pega dois bois iguais, mesmo tamanho, mais ou menos mesmo porte. E se pega o mais velho e o mais novo, o mais velho se dá o mais novo, para que o mais novo, mas o mesmo porte que ele, naquele mesmo jugo faça o trabalho e aprenda a fazer o trabalho. Aí Jesus diz que nós devemos colocar sobre ele o nosso peso, porque o jugo dele é suave, não é o jugo do império que estava naquele momento ali, aterrorizando o povo. Aí ele faz essa colocação: o jugo de Jesus é suave. E diante de Jesus independe se é um boi novo, boi velho, boi pequeno, boi grande. Todos nós podemos entrar no mesmo jugo que Jesus. E nós aprenderemos com ele, que é manso e humilde. Está vendo aí? Então, um boi manso, ele bota um boi bravo, mas no mesmo porte. O boi manso vai amansar o de cá, porque não tem por onde correr, porque tem uma madeira assim, ó. Se o de cá corre, o de cá está segurando. Você vai entrar no mesmo jugo que ele. Às vezes fala assim: não, meu jugo é suave, sou manso e humilde de coração. E no jugo de Jesus todos nós aprendemos. E por isso que eu coloquei que José foi ali. Não, a Bíblia diz isso aqui, não. Ele disse aqui. Entende? E por isso que muitas vezes a gente conversa, sinceramente conversando com alguém, um líder conversando com alguém. Aí chega um momento que a pessoa não fala mais nada. Por quê? Porque você não tem entrado dentro do jugo de Jesus. Depende de você. Se você não entrar no jugo de Jesus, não, no de Jesus, que é a palavra, você não vai aprender. Entende? Lá no Egito, Israel tinha que entrar no jugo, chicote, e aprender a base do chicote. Com Jesus não tem isso. Com Jesus você entra no jugo com Ele. Ele vai ser sua dupla. Ele é humilde e manso. Não há peso. Ele diz: ó, coloca sobre mim o seu fardo. Dá para cá. Você não precisa continuar sofrendo. Vamos caminhar a partir de agora. Ah, Jesus, mas e não, aquilo já não ser no mar do esquecimento. Esqueça isso. E segue dizendo assim, ó: hoje também existem ouvintes da mesma mensagem, que nunca se tornam crentes da mensagem. Natal entra, Natal sai, e pessoas nunca chegam no propósito de conhecer o Jesus do Natal. Escutam a verdade, mas não se rendem. Conhece a história, mas não conhece o Salvador. Quem não crê permanece de fora, mesmo ouvido de perto. Não adianta. Vai permanecer de fora, mesmo estando perto. E aí você diz: como é que pode? Pessoas que participam dos mesmos estudos, pessoas que ouvem a mesma palavra, a mesma pregação, pessoas que
tem muito mesmo tempo de igreja, ou mais tempo, pessoas que já passaram por várias igrejas. Tudo isso está em quem você coloca a sua confiança. Não coloque sua confiança em mim, eu sou falho. Não coloque sua esperança em mim. Coloque sobre Jesus. Ficamos de fora ou ficarão de fora os religiosos? O Senhor nos chama para sermos crentes, ganhar almas, salvar vidas. Não nos chama para vivermos a religiosidade, principalmente a religiosidade do Natal. E congregando-os todos os principais sacerdotes e escribas, ele lhe pergunta e eles respondem, diz: está escrito nas escrituras, assim como disse os profetas. Eu sei, conheço detalhe por detalhe. Isso prova que é apenas um religioso. Falava sexta-feira. Quem tomou sexta-feira pela manhã? Ela me citou uma situação sobre uma colega dela, e eu falando para ela, eu falei: às vezes nós vivemos enclausulado no nosso grupo de amizade ou no meio das pessoas que nós conhecemos, e nós nos tornamos cópia dele. Eu sempre falo sobre isso. Olha. Quem não evangeliza é. Onde você estiver andando, com quem você estiver andando, você tem uma obrigação: apresentar Jesus. Se você não apresentar Jesus, onde você está, vão lhe apresentar outras coisas. E talvez você não tenha força para rebater. Então é melhor você não estar. Ah, mas é meu amigo. Aí você fica com essa pessoa: está vendo como eu digo que eu não tenho amizade? Você fala: amigo. Amizade não é falada, é demonstrada, é vivida. Relacionamento, respeito. Aí ela falando: mas é bom, né? Que ela vai para lá, não sei o quê. É melhor. Eu falei assim: não melhora. Por quê? Porque ela não transformou o coração, a mente. Não houve uma mudança de mente. Aí eu coloquei uma situação familiar. Falei: fulano, tal, ali, ó. A pessoa conhece muito Bíblia. A pessoa conhece muito Bíblia. Cada fala que eu fizer aqui é ao tipo de... Ela levanta a mão e fala assim: posso recitar o versículo, Josi? Aí ela recita o versículo. Conhece muito Bíblia, mas vive no seu enclausulamento, no eu, e não sai daqui. Entende? Agora, vive escrevendo versículos no papel, botando na porta para as pessoas passarem a ler, achando que está fazendo grande coisa. Entende? Vive cantando louvores e recitando versículos, mas não evangeliza pessoas. O Senhor não nos chama para sentarmos no banco da igreja, ouvirmos e sairmos. Nos chama para sentarmos, nos enchermos, para transbordarmos quando saímos aqui. Entende? O nosso papel é encher, transbordar. Encher e transbordar. Eu encho, aprendo e prego lá. Em todos os lugares que nós vemos, tem pessoas que precisam conhecer Jesus. Todos os lugares. E ele colocava essa menina: será que é válido isso? Você viver enclausulado no seu eu e não cumprir a função? Entende? O Senhor não nos chamou para isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é que sua casa serve ao Senhor se você não transbordar? Como? Você agora vai casar. Bia vai casar. Bia já é desposada. Vai casar. O noivado é desposamento. Como é que sua casa vai destilar Jesus se você não transbordar? Entende? Ah, eu e meu marido, nós somos cristãos, beleza. Mas começando por mim. Assim como não depender de mim, de parte de todos os homens, começando por você. Você deve transbordar na sua casa. Não espere pelo outro. Motive, pregue, fale, estude, cante, discipline, evangelize. Começando por você.
Ficaram de fora os religiosos. Os religiosos sabiam a profecia, mas não seguiram a estrela. E eles estavam cá. Quando os magos vieram, sei sim. Tal cidade. Os profetas já escreveram as escrituras. Pode ir que está lá. Herodes procurou informação e os escribas sabiam responder, mas nenhum deles foi ver o Messias. A religião sem relacionamento é um deserto. A religião sem relacionamento com Jesus é um deserto. A religião sem relacionamento com Jesus é um deserto. É você ter fome e não ter coragem de pegar para comer. E os dias são maus para todo mundo, viu? É só para mim, José? Para você não? Os dias são maus, irmãos. Você tem facilidade? Tem facilidade? Você não imagina a luta. A fazer como outro, eu não conto porque seu contrato é o já de história. Né? Imagina a luta. Aí Deus levanta o teu irmão para orar. Senhor, tem misericórdia por este amigo. Muito alíssimo. Você está de lá e você tem suas lutas, todo mundo tem suas lutas. Mas você está de lá, você fala assim, pastor fica falando ali, e ele não sabe pelo que eu estou passando. Irmão, amém. Você é bem-vinda. Você é bem-vindo. Você não sabe a luta que a gente passa também. E todos nós temos a nossa luta. Mas tudo em certo, Ele é poderoso. Ele guardou o meu tesouro e guardou o seu também. E é nele que nós confiamos. Entende? O que eu posso fazer com você é o que? Te ouvir. O nosso papel enquanto líderes, te ouvir, te dar uma instrução. Entende? É assim. É como mais experiente na fé. Bia vai casar agora, ela vai ouvir instrução de quem? De quem já casou, de quem tem uma vida próspera no casamento, para dar uma direção a ela. Mas ela vai passar na luta dela enquanto esposa, casada, e toda vez que o negócio apertar, ela vai procurar quem? Aí, esses dias falam com a menina, como é que você tem 13 anos, vai ouvir um menino de 13 anos, para te ensinar o quê, pelo amor de Deus, rapaz? Entende? Então, Bia agora vai chegar no setor de trabalho, rapaz, eu estou sofrendo uma luta no casamento. Aí tem um bocado de mulher ali, sofrida, que não sabe nem o que vive, ou muitas vezes nem nunca casou. Vai passar o quê? Nada que preste. Tem que procurar quem? Quem tem uma instrução para dar. Deixa eu ver ali. Deixa eu botar o olho aqui na janela da fé. Fulano ali caminha, tem a luta, mas tem prosperidade no casamento, porque o Senhor transformou. Deixa eu procurar quem tem instrução para me dar. Entende? Deixa eu procurar quem pode me ajudar. Então, enquanto líderes, nós estamos aqui para te instruir, mas todos vivemos lutas. Mas nós já sabemos, por viver e presenciar, provar a bondade de Deus. Se eu estava mais tarde da noite, aí falou assim, eu orei, Deus agiu. Eu fui para casa do irmão, falei, Jesus, o Senhor manda o irmão orar, ainda me disse que orou ainda. Na situação. O irmão falou, tá vendo aí? Praticamente disse, tá vendo aí? Eu orei, Deus te tirou de lá. Aí, tá passando perrengue. Aí você ouve, Deus fala, tá vendo? Ouviu? Ouvi, agora eu vou providenciar um negócio agora. Tipo, você precisava ouvir, aí entendeu agora que fui eu. O vaso falou para você que orou, tá vendo? E eu lhe tirei, agora eu vou providenciar para você dizer que sou eu. Aí providenciou. Aí a gente passou, buzinou, falou assim, eu passei e assim, eu falei, eu nem vi meu. Ele falou, Deus abriu a porta, tá vendo? Deus é bom, irmãos. Nada que acontece na sua vida é em vão. Nada é em vão. Entende? Eu aprendi já tempo sobre isso. Você passou tomando a palha. Quando eu tomo a palha aqui, senta e sinta a sua dor. Deus está providenciando você. Demorou um pouquinho para não acontecer o atropelamento lá na frente. Olha aí. Eu aprendi isso no dia a dia, irmão. Tomou a topada, sinta a sua dor. Senta ali. Sinta ali. Bom. Aí providenciou, passou a dor, melhorou, agora vai. Se você não tivesse tomado a topada, podia acontecer o atropelamento.
É assim que eu penso, não sei se você pensa. Não é? Pois é, Deus abençoou tremendamente, mudou o quadro melhor, tá vendo? Tranquilidade. Mas eu olhei para cá com irmão assim de noite e falei assim: Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. É bênção. Então, ó, Deus cuida de você. Eu sou miserável porque eu sou. Deus cuida de mim, muito mais de você. Você é pela preciosa do Senhor. Creia nisso. Amém? Conclusão. Antes da conclusão, deixa eu só falar uma frasinha para você. Uma frase de efeito para você guardar no seu coração. Quem tem religião sem rendição continua fora da salvação. Toda vez que você passar por algum momento, se renda ao Senhor. Quem tem religião, quem é crente, mas não se rende, continua sem salvação. Concluímos. Quando Jesus nasceu, muitas pessoas ficaram. E nesse momento de nascimento de Jesus, muitos ficam de fora. Embora o céu estivesse celebrando, hoje não é diferente disso. Nós continuamos de fora. Porque ficam de fora os que ignoram a verdade. Ficam de fora os que vivem ocupados demais. Eu acho que não é o seu caso. Ficam de fora os que não creem que Jesus virá, que Jesus te chamou com propósito, que Jesus te chamou, que te ama, que você passa por alguns motivos, algumas situações, que Jesus tem propósito para a sua vida. Ficam de fora os que confiam na religião e não no Salvador das nossas almas. O Natal chama para perto, não para longe. A mesa, quando você sentar para jantar, se lembre que o Senhor vai te chamar para uma grande mesa, um grande dia. E você deve se preparar desde hoje para esse momento. O Natal chama-te para dentro, não para fora. Para inclusão, não para exclusão. O Natal te chama para a fé, não para a indiferença. Quem abre espaço para Jesus descobre que a manjedoura aponta para a cruz e a cruz para a vida eterna. Quando você olhar para aquele presépio, você vê a manjedoura. Se lembre que depois daquela manjedoura vai ter uma cruz. E a cruz nos leva para a vida eterna. Contemple Jesus na manjedoura, reconhecendo que é o mesmo Jesus que foi para a cruz, por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Amém? Vamos orar. Fica de pé em nome de Jesus. Independente das circunstâncias, independente do motivo, contemple a graça de Deus. Viva o aqui e o agora. Viva o presente. Viva esse Natal como você nunca viveu na sua vida. Olhando para aquela manjedoura e reconhecendo. Olhando para aquela árvore e contemplando que daquela árvore, da madeira, surge uma cruz. Olhando para aquela árvore e compreendendo que da cruz tem uma vida eterna para mim e para você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar a vida dos teus filhos. Nos ajuda a reconhecer que nós somos, Senhor, miseráveis pecadores, que precisamos do Senhor e da tua graça. Nos dá um olhar, ó Deus santo, um olhar puro. Nos ajuda a amarmos os nossos irmãos, nos ajuda a vivermos o presente com nossos irmãos, com a nossa família. Nos ajuda a contemplarmos onde quer que estejamos a tua graça. Nesse dezembro de Natal, que a gente chegue nas confraternizações, nos jantares, sempre na mesa, reconhecendo que o Senhor nos chama para essa mesa. E que nós somos, ó Deus, coadjuvantes desse trono da graça. Que nós somos, ó Deus, instrumentos do Senhor para pregarmos o Evangelho para as pessoas que nos servem. O Senhor não nos chamou para sermos só crentes, mas para ganharmos almas, pescadores de almas somos nós. Continua conosco, nos leva para casa, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua semana com graça e misericórdia. Amém, queridos?